Boa tarde. Nosso grupo é composto pelo Danilo, Isabela Bueno, Isabela Karen, por mim, Isadora, e pelo Kaique. O nosso tema é Covid-19, relação com a doença periodontal e as manifestações bucais. Nesse trabalho, nós falaremos especificamente sobre a Covid-19, que ainda é um assunto que precisa ser colocado em alerta, uma vez que o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid, é um vírus altamente transmissível. Ele surgiu na China em dezembro de 2019 e só foi catalogado pela OMS em março de 2020. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre as manifestações bucais em pacientes com Covid-19 e evidenciar estudos de uma possível relação entre a doença periodontal e a Covid-19. Metodologia. Os artigos utilizados nessa revisão de literatura foram pesquisados no PubMed, Cielo, Lilacs e Google Scholar, e nós não levamos em conta o ano de sua publicação. Eles são artigos redigidos tanto em português como em inglês e foram encontrados em textos disponíveis na internet, em livros, revistas e monografias. Para que essa busca ela fosse mais objetiva, foram utilizados os descritores Covid-19, SARS-CoV-2, doença periodontal e esses mesmos termos em inglês. Como critério de inclusão, nós usamos os artigos de revisão, estudos clínicos randomizados, ensaios laboratoriais e monografias redigidas tanto em português quanto em inglês. E como critério de exclusão, foram os artigos redigidos em outros idiomas que não fossem o inglês e o português, e aqueles onde a informação dada pelo resumo não davam resposta às necessidades da pesquisa ou que, após a sua leitura integral, não mostravam conter informações pertinentes para o trabalho. Agora falando um pouquinho sobre o Covid-19, ele começou a se espalhar em Wuhan, na China, no final de dezembro de 2019, e rapidamente se espalhou por todos os continentes do mundo, e foi classificado pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, o estado pandêmico da doença. A doença é causada pelo SARS-CoV-2, que é a Covid-19, onde CO significa corona, V significa vírus e D significa doença. E o 19 é o ano que ela foi catalogada. SARS-CoV-2 refere-se à família de um vírus que causa infecções respiratórias, como a SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, e a MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que ela foi detectada na primeira vez na Jordânia e na Arábia Saudita em meados de 2012. E as principais formas de disseminação do SARS-CoV-2 são por meio de tosse, espirro, secreções corporais dos infectados e contatos com superfícies contaminadas através da liberação de gotículas respiratórias. Em pacientes que foram infectados pelo Covid-19, apresentam variados sintomas, como tosse, febre, dor de garganta, dor de cabeça, distúrbios no olfato, no paladar, diarreias. E já em pacientes que apresentam doenças sistêmicas, doenças crônicas, hipertensões, diabetes, pacientes imunossuprimidos, podem ocorrer complicações mais graves que podendo levar até a morte. Os cirurgiões dentistas tornam-se os profissionais mais vulneráveis à contaminação devido ao uso de instrumentos ultrassônicos, alta rotação e seringa tríplice, devido à grande emissão de aerossóis ao utilizar esses instrumentos, que é considerado um fator potencial de poluição do ambiente todo do consultório. E devido à aerossolização das partículas do vírus, durante a operação, as secreções do paciente podem chegar até 6 metros, causando assim uma poluição do ambiente, podendo levar à disseminação de infecção cruzada do vírus. A doença periodontal ela é caracterizada como uma doença inflamatória crônica de alta prevalência. Ela é causada por uma infecção bacteriana que ocasiona a destruição dos tecidos que sustentam os dentes.
Estudos afirmam que uma boa saúde bucal e uma higiene oral adequada diminuem o risco do avanço ou surgimento das doenças respiratórias. Um estudo realizado em 2010 concluiu que no Brasil a prevalência de doenças periodontal moderada a grave em adultos foi de 15,3% e a de pacientes graves de 5,8%. A doença periodontal é provocada por micro-organismos ou grupos específicos e provoca, né, a destruição gradual do ligamento periodontal e do osso alveolar, havendo formação de bolsas de retração ou de ambas simultaneamente. Covid-19 versus doença periodontal. A doença periodontal tem relação direta com a Covid-19. A comunidade científica há anos já entende que os micro-organismos presentes na periodontite eles estão ligados às doenças pulmonares obstrutivas crônicas e aos vários tipos de pneumonias, uma vez que aumentam a quantidade local e sistêmica da interleucina 6. Essa ligação ela não seria diferente ao se tratar da doença causada pelo SARS-CoV-2. De acordo com os dados da OMS, 80% dos indivíduos que são infectados pelo SARS-CoV-2 apresentam sintomas leves, semelhantes ao de um resfriado. No entanto, 20% das pessoas infectadas, elas podem apresentar sintomas mais graves, como falta de ar, né, que é a principal, caracterizando a síndrome respiratória aguda grave, devido à capacidade do vírus de infectar as células epiteliais respiratórias humanas. E afinal, qual que é o papel do cirurgião dentista periodontista no combate à Covid-19? O papel do cirurgião dentista é de suma importância, uma vez que diminuindo-se os reservatórios bacterianos presentes nas bolsas periodontais, vão diminuir também a produção das citocinas pró-inflamatórias, né? Entre elas a interleucina 6. Um estudo recentemente feito no continente europeu, na Alemanha, demonstrou que dentre os pacientes diagnosticados com a Covid-19, aqueles que possuíam um maior nível de interleucina 6, eles necessitavam de ventilação mecânica para auxiliar na respiração. Bom, as mais importantes citocinas relacionadas à periodontite, então, são a interleucina 1 beta, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, as quais estão representadas nas imagens a seguir. Bom, falando-se especificamente sobre a interleucina 6, é importante ressaltar que ela é secretada por várias células, né, do organismo humano, por exemplo, as células de defesa do corpo humano, mas também outras células, tais como células epiteliais, e dentre as células de defesa, os linfócitos B, os linfócitos T e os macrófagos. E quando a gente relaciona a secreção dessa interleucina 6 e a presença ali de periodontite no paciente, é possível confirmar que há presença dessa interleucina no soro, no sangue, na saliva e no fluido crevicular gengival dos pacientes que apresentam a doença periodontal. Então, relacionado-se agora o tratamento periodontal com a prevenção de sintomas mais graves da COVID, é possível citar o estudo feito por Dailton e por outros autores também, onde a raspagem e o alisamento reticular conseguiram juntos reduzir drasticamente os marcadores séricos, que são esses dos quais eu citei anteriormente, a interleucina 6, né, a interleucina 1 beta e o fator de necrose tumoral, eles foram reduzidos, né, em pacientes que estavam sericamente saudáveis, porém com uma doença periodontal generalizada instalada, quando a raspagem no alisamento reticular foi realizada. Então, e dentre esses 3 marcadores, o que houve maior diminuição foi o da interleucina 6. Para confirmar, então, que essa redução constitui um fato, Lobau et al. Analisaram uma redução de 12 nanogramas por mililitro da interleucina 6 sistêmica 3 meses após o tratamento periodontal convencional.
Em segundo plano, alguns estudos esmiuçaram que em pacientes hospitalizados e diagnosticados com Covid-19, aqueles que apresentavam níveis séricos de interleucina 6 superiores a 80 picogramas por ml necessitavam de ventilação mecânica. Então, esse estudo foi realizado, né, e os estudiosos conseguiram, com louvor, prever que esses pacientes que apresentavam esse nível maior de interleucina 6, eles tinham um risco 22 vezes maior de terem que usar ventilador mecânico para sobreviverem. E o Hospital Universitário de Nantes, na França, possui um projeto de coleta de biofilme subgengival da bolsa periodontal em pacientes que testaram positivos para o SARS-CoV-2, com o intuito de comprovar que a bolsa periodontal pode ser um reservatório para o vírus. Então, nessa perspectiva, né, perceberam que o SARS-CoV-2 ele pode infiltrar a bolsa periodontal e ele pode usar dessa bolsa para se reproduzir, para se multiplicar e assim causar a Covid-19 de uma forma mais grave nos pacientes que apresentarem uma doença periodontal generalizada instalada. Eu vou falar um pouco agora sobre as manifestações bucais da Covid-19. Pouco se sabe sobre essa relação entre a cavidade oral e o SARS-CoV-2. Devido ao forte tratamento medicamentoso que as pessoas fazem durante a Covid-19, os pacientes podem apresentar alguns sintomas bucais, né, algumas manifestações bucais relacionados aos efeitos colaterais desses medicamentos. Essas alterações consistem em alterações na característica da mucosa, alterações da saliva e estomatite. É um paciente do sexo masculino, 56 anos, ele estava com suspeita ainda de Covid-19. Nessa imagem, a gente consegue ver múltiplas lesões com bordas definidas e elas têm a coloração arroxeada. Esse daqui também é um paciente do sexo masculino. Esse paciente, diferente do outro, ele tem diabetes, hipertenso e ele é suspeito também. As lesões são com bordas definidas e elas não são dolorosas. Elas estão espalhadas em todo o palato do paciente. Outro paciente suspeito, também no sexo masculino, sem comorbidade. Esse paciente ele apresentava sintomas há 2 dias, como fraqueza, perda do olfato, baixa sensibilidade do paladar. E nesse paciente a gente pode reparar as lesões definidas no lábio e também tinham lesões na mucosa interior da boca. São lesões bem definidas, lesões ulceradas e essas lesões eram dolorosas. Esse paciente também, ele apresenta lesões vermelhas, como se fossem pontinhos no palato e no lábio. Esse paciente estava positivo para COVID, a gente não tem as informações dele, mas ele era um paciente positivado já para o COVID e essas são as manifestações que ele apresentou. Resultados e discussão. Em relação aos resultados, foi observado que é necessário mais estudos sobre o tema, uma vez que o assunto é muito recente, até mesmo para a comunidade científica. O tratamento periodontal é benéfico para os pacientes sistemicamente saudáveis e para aqueles com doenças pulmonares que, pois, podem diminuir os níveis de interleucina 6 e diminuir a inflamação. A saúde periodontal pode ajudar a prevenir complicações respiratórias graves do COVID-19. Como a cavidade oral ela é uma das principais vias de entrada e de transmissão
de micro-organismos, os profissionais da área da odontologia têm que ter uma atenção redobrada, uma vez que o consultório odontológico pode ser um local favorável à contaminação cruzada. E também foram feitos estudos em todo o mundo que observou que a população deixou de ir ao dentista devido a essa pandemia e que podem deixando a saúde bucal negligenciada e com ela também a prevenção disponibilizada pela odontologia contra sintomas graves à COVID-19. Essas foram as referências utilizadas para a construção desse trabalho. Agradecemos a atenção de todos.